Jean-Pierre Jouyet é o ministro francês para os assuntos europeus. Neste momento, prepara a presidência europeia, que será crucial para a França. Trata-se, em todo o caso, de um semestre marcado pela ratificação do Tratado de Lisboa. Vários assuntos estão em cima da mesa. Para além do ambiente e das questões energéticas, a União Europeia deverá abordar assuntos incontornáveis, tais como a agricultura, comércio, a adesão da Turquia e a imigração. Monsieur le ministre, bienvenue sur Euronews. Quais são as prioridades da presidência francesa nos termos da política europeia, especialmente no que respeita ao Tratado de Lisboa? Bonjour tout d'abord. Je suis très heureux d'être sur Euronews. Olá, primeiro quero agradecer o convite para estar na Euronews, um canal europeu importante. Ce que nous préparons. Estamos a preparar a Europa para responder a qualquer questão comum aos 27 Estados-membros. A melhoria do ambiente, a segurança energética e também uma política de imigração que tenha em conta o facto de que a Europa ainda precisa de imigração para combater o déficit demográfico, assegurando a igualdade e um melhor controle das fronteiras. L'imigração que tienne compte du fait que l'Europe a encore besoin d'immigration compte tenu de son déficit démographique. Sabemos que existe um referendo importante na Irlanda no dia 12 de junho e estamos confiantes nos governantes irlandeses e no bom senso do povo irlandês, o qual a Europa tem apoiado. Nous avons toute confiance dans les dirigeants irlandais, dans la sagesse du peuple irlandais, auquel l'Europe a beaucoup apporté. Existe um plano B? Não há plano B. Se a Irlanda votar desfavoravelmente, voltaremos ao ponto de partida. Isto quer dizer que temos outros instrumentos de decisão racional que nos permitem governar uma Europa eficaz a 27. Então, a agenda da presidência francesa de que falou há pouco necessita de uma Europa com um tratado que lhe permita funcionar bem. Como é que prevê revolucionar e talvez reformar a política agrícola comum? Eu penso que a nossa ambição é modernizar. Nós pensamos que a política agrícola comum continua a ser essencial para o futuro da Europa e para fazer face aos desequilíbrios entre a oferta e a procura mundial. É evidente que sempre que possível vamos aproveitar a situação do mercado a nosso favor e só manteremos a ajuda para aquilo que for preciso. E a preferência comunitária? É mais desejável falar de uma nova preferência europeia pelos parceiros. O que nós desejamos é a igualdade competitiva, que os produtos europeus não sejam desfavorecidos quando comparados aos produtos americanos, neozelandeses ou australianos. Américain ou aux produits néo-zélandais ou australiens. Voilà. Há uma vontade de desbloquear Doha. Falou de países pobres, mas existem países a emergir. Sim, tem toda a razão. Há uma vontade de desbloquear Doha a partir do momento em que haja um acordo equilibrado. Não se pode desbloquear Doha se nos pedirem para fazer esforços apenas na agricultura. Aliás, é um dos grandes receios irlandeses. E quero assegurar-lhes que não é possível chegar a acordo se não fizermos sacrifícios no plano agrícola. Neste ponto de vista, a França e a Irlanda têm a mesma opinião. No seguimento deste assunto dos países emergentes, dos países menos desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, e a União para o Mediterrâneo? Estou satisfeito com o novo acordo. É importante que os 27 participem na União para o Mediterrâneo. Não devemos fazer nada que divida a UE nem a Sul nem a Leste. Ni au Sud, ni à l'Est, que divise l'Union. É preciso ter consciência, por um lado, que o que se passa a leste e na Ásia Central é o que se passa a sul do Mediterrâneo. É importante para a estabilidade da Europa e, portanto, devemos ter políticas de cooperação reforçada em relação ao Mediterrâneo, que é muito importante do ponto de vista geopolítico, como sabe. Mas devemos também ter políticas de vizinhança que sejam eficazes com os países orientais. Não acha que a questão da imigração é uma parte fundamental da União para o Mediterrâneo e que isso preocupa sobretudo os países mediterrâneos? Frequentemente vemos contrastes, não direi conflitos, mesmo no seio da UE, entre Norte e Sul, pelos mesmos motivos.
É verdade que a imigração é uma questão importante relativamente ao Mediterrâneo, mas mesmo hoje em dia os países do Magreb tornaram-se terras de trânsito e não terras de origem de imigração, incluindo a africana, que se faz por Tanger, por Gibraltar e toda essa zona. Apesar de outros problemas de imigração. Na sua opinião, precisamos mais de uma Europa supranacional ou intergovernamental? Temos que encontrar o equilíbrio entre o que pode ser a integração europeia e a cooperação entre governos. Penso que temos que preservar as diferentes identidades, mas criar igualmente a identidade europeia e que esta identidade europeia se alimente da diversidade. Não é necessário ser demasiado dogmático. Por isso, acredito que o Tratado de Lisboa é um bom ponto de equilíbrio. Portanto, muitos dos desafios que evocámos há pouco são desafios para os quais precisamos de mais Europa. Logo, as decisões devem ser tomadas ao nível comunitário, mais do que a nível nacional. Não, mas o método comunitário é um bom método e já prestou as suas provas. É preciso continuar a reforçar o facto de que o Tratado de Lisboa teve um alargamento das decisões tomadas pela maioria qualificada, o que faz com que tenhamos um verdadeiro espírito comunitário. É a regra geral em tudo o que é economia, social e reforço do método comunitário. Neste domínio temos que ter evidentemente muito cuidado, assim como quando se trata de decisões de paz e de guerra. São sempre assuntos muito sensíveis para os governos. Faire attention lorsque le sort de la paix ou de la guerre se décide à ce que sont la sensibilité des gouvernements. Quanto à Turquia, na sua opinião, a Turquia vai ter problemas durante a presidência francesa no ponto de vista das negociações? Não, a resposta é absolutamente negativa. Você conhece a posição da França. A França assumirá o dever de presidência e fará tudo normalmente no que respeita às negociações com a Turquia, com respeito pela Turquia. A presidência francesa será objetiva, imparcial, equitável e equilibrada. Os turcos receiam a presidência francesa pelos discursos negativos que chegam dos Estados-membros, nomeadamente da França e da Alemanha. De France, en ce qui concerne la Turquie, et non seulement de la France, mais aussi de l'Allemagne, ne sont pas vraiment positifs. Regressei de Ankara, onde penso ter tranquilizado os nossos amigos turcos relativamente ao papel que vai desempenhar a presidência francesa. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous.